Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que você esteja bem, que você esteja guardado e protegido pelas mãos do Senhor, você e sua família, você que está nos acompanhando através da internet, para juntos meditarmos na vontade do Senhor, que você possa estar desfrutando da proteção de nosso Deus, amém? E nessa noite nós queremos falar um pouco sobre um tema que pode ser que você já tenha vivido, talvez não, ou talvez conheça pessoas que tenham passado por isso. Nós vamos falar um pouco sobre rejeição. Talvez você já foi rejeitado por alguém, talvez você já foi rejeitado pelos seus pais ou pelos seus filhos, talvez você foi rejeitado pelo seu cônjuge, talvez você foi rejeitado por uma empresa, pelo seu patrão, por pessoas que você tinha muita estima, e certamente que isso gera profundas marcas em nossos corações. Mas talvez você esteja hoje se sentindo como se tivesse sido rejeitado por Jesus Cristo. Talvez você viveu uma situação em sua vida onde você pecou e deixou o sentimento de fracasso encher o seu coração. Talvez você até mesmo crê numa mentira de que o Senhor está te rejeitando e você já não serve mais para Ele. E talvez o seu sentimento, o seu coração nessa noite está cheio dessa amargura, como se lá no fundo alguma voz te dissesse que Jesus já não te aceita mais, que você já não serve mais para Deus. E antes de começarmos o estudo da palavra, antes de começarmos a meditar na vontade de Deus, eu já quero te dizer que essa é uma mentira de Satanás para tentar te roubar a alegria, para tentar te roubar a bênção da companhia de Cristo Jesus em sua vida. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Para tanto, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 15 a 19. Você pode estar acompanhando conosco o texto que está na sua tela. João 21, 15 a 19, que nos diz o seguinte: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Quero te convidar a baixar os seus olhos agora, a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus neste momento em uma oração, rogando a iluminação de Deus sobre as nossas vidas. Pai querido, nós somos pó. E assim como Pedro aqui estava consciente, Pai, de quão pequeno ele era e nós também somos, nós confessamos isso diante do Senhor. E se não for o Teu Espírito Santo que nos traz revelação e entendimento, nós não conseguiríamos compreender sequer a Tua vontade. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha primeiramente sobre minha vida, que estarei comunicando essa mensagem, mas também sobre aqueles que estarão ouvindo, para que nós possamos compreender o Teu querer. E não só isso, mas que Teu Espírito Santo nos capacite a viver segundo a vontade que está revelada na Sua palavra. Assim nós te pedimos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, se você depois ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus apareceu a outros 7 discípulos também. Aliás, a 7 discípulos juntamente com Pedro. Eles tinham saído para pescar e não tinham conseguido nada a noite inteira, então Jesus aparece na praia, pergunta se eles tinham alguma coisa, eles dizem que não, e ele diz: então lance para o outro lado. E quando eles puxam novamente a rede vem cheia de peixes. Pedro já percebe que era Jesus Cristo,
a palavra diz que ele veste a túnica, pula ao mar e vai nadando até a presença de Cristo Jesus. Mas é interessante que, embora Cristo tenha aparecido para todos que ali estavam, de fato o Senhor estava interessado na pessoa de Pedro, porque Pedro estava precisando ser restaurado naquele momento. Pedro estava passando por um turbilhão de emoções, de confusão mental e emocional. Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver a crucificação de Cristo Jesus. Mas tudo começa com o Senhor Jesus na noite em que foi traído, predizendo que Pedro negaria 3 vezes. E de fato isso aconteceu. E agora, após toda essa cena, Jesus aparece novamente a Pedro, mas um Pedro muito diferente. Um Pedro que se sentiu rejeitado, não que tivesse sido, mas se sentia assim. Um Pedro que estava com suas emoções destruídas por ter percebido que, embora ele tivesse negado veementemente que não negaria Jesus Cristo, tendo dito para Jesus que, se fosse preciso, ele iria até a morte, agora Pedro se vê numa situação onde ele havia negado a Cristo Jesus, onde o que Jesus tinha dito aconteceu. Então, certamente que Pedro estava péssimo, estava querendo desistir. Alguns até dizem que quando Pedro diz, vamos pescar, Pedro estava fazendo referência a voltar a quem ele era antes de conhecer a Cristo Jesus, antes de receber o chamado de Cristo para ser pescador de vidas, pescador de homens. Pedro certamente estava querendo desistir de tudo, mas Jesus não podia deixar isso desta forma, né? E ele queria tratar a vida de Pedro. O Senhor Jesus precisava restaurar ao chamado, à vocação, precisava restaurar várias coisas no coração de Pedro. E assim também acontece conosco. Talvez você tenha passado por situações aonde você falhou, onde você pecou, e talvez se sinta rejeitado por Deus, como se você não servisse mais, mas o Senhor nessa noite quer te dizer que Ele pode te restaurar, que Ele nunca te rejeitou, mas Ele quer restaurar algumas coisas em seu coração, em sua vida, assim como Ele também fez na vida de Pedro, porque o Senhor, Ele quer usar as nossas vidas. Porque Ele queria restaurar Pedro? Porque Pedro era uma pessoa importante no projeto de Deus para espalhar o Evangelho a todos os cantos e chegar até nós no dia de hoje. O Senhor também, Ele conta com a sua vida, Ele quer usar a sua vida, e por mais que você tenha falhado, Ele pode te restaurar e quer te restaurar, e vai, se você tão somente se colocar na presença dEle e deixar que Ele restaure o seu coração, restaure a sua vida, restaure a sua alegria de caminhar com Cristo Jesus. Mas nós vamos ver aqui nessa noite algumas coisas que o Senhor restaurou na vida de Pedro e também quer restaurar em nossa própria vida. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus restaura o nosso amor. Nós vemos que Pedro, ele estava com seus sentimentos confusos, provavelmente muito sentimento negativo em seu coração, sentimento de culpa primeiramente, por ter negado o mestre, ao invés de confirmá-lo na presença dos homens, ao invés de confessá-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Pedro, que havia dito em João 13:37, que se preciso fosse, ele iria até a morte com Cristo Jesus. Aqui Pedro já está numa outra situação, onde ele já tinha negado Cristo 3 vezes, não apenas uma, mas 3 vezes, e certamente que ele se sentia envergonhado por isso. Eu posso aqui sair um pouco de uma visão romântica da Bíblia, mas uma visão bastante realista. Eu posso imaginar Pedro olhando para Cristo Jesus, já não mais como aquele homem impetuoso, como aquele homem que primeiro agia e depois pensava, mas como um homem cabisbaixo, um homem sem alegria, um homem que talvez não conseguia nem olhar para o rosto do mestre. Talvez até imagino aqui Jesus quase que levantando o queixo de Pedro, dizendo: Pedro, olha para mim, né? Pedro certamente estava muito envergonhado, muito cabisbaixo, um homem que não era mais aquele homem de anterior, um homem que era cheio de vida, um homem que primeiro agia, mas aqui um homem bastante entristecido, um homem bastante envergonhado. Para ele, certamente, olhar para Cristo Jesus era olhar para a sua culpa, o seu sentimento de culpa por ter negado o mestre por 3 vezes. Mas Cristo é tão maravilhoso que Ele não nos permite ficar nessa situação. E o Senhor
tinha que resolver essa situação, né? Precisava resolver este problema, essa situação na vida de Pedro antes que ele partisse. E é interessante que nós vemos aqui que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava. Primeiramente, pergunta se ele o amava mais do que os demais. E é interessante que nas 2 primeiras perguntas, a palavra usada por Jesus para amor não tem um correlato no português, mas no grego é a palavra ágape, que é o amor sacrificial, é o amor de Deus por nós. Então Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, você me ama com um amor sacrificial? Você me ama com um amor que é capaz de entregar a sua vida por mim? E aí Pedro responde a Jesus usando a palavra filéu. Filéu é uma palavra usada no grego para o amor fraternal, o amor entre parentes ou ainda entre grandes amigos. Então Pedro está respondendo para Jesus com esse amor, não com amor sacrificial, mas com um amor mais íntimo. Senhor, tu sabes que te amo como um grande amigo, com um amor profundo, não apenas com um amor autossacrificial, mas um amor de quem realmente nutre um relacionamento íntimo com Cristo, com o Senhor. E é interessante que na última pergunta, o Senhor então pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E agora não com amor ágape, mas com amor filéu. O que Jesus está aqui perguntando para Pedro é: Pedro, você me ama mesmo como amigo? Você realmente me olha como um grande amigo? Você tem esse relacionamento íntimo comigo, como você diz? E isso então é como que uma flecha certeira no problema que estava afligindo o coração de Pedro. Por isso a palavra diz que Pedro se sente magoado, né? E o que é interessante nós entendermos aqui é não que Jesus duvidasse do amor de Pedro. Pedro mesmo diz: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe de tudo. O salmista vai dizer em Salmo 139 que o Senhor sonda o nosso coração e conhece todo o nosso ser. E certamente que Jesus não tinha dúvidas do amor de Pedro, mesmo que Pedro houvesse falhado. Mas a questão é: será que Pedro não estava duvidando de que ele amasse ainda Cristo Jesus como precisava amar? Certamente era isso que estava acontecendo. Então, Jesus não estava aqui duvidando do amor de Pedro, mas estava tratando o coração de Pedro, restaurando a convicção no coração de Pedro de um verdadeiro amor por Cristo Jesus. Nós aprendemos aqui que Jesus não permite que um dos nossos fracassos venha manchar o amor que Ele tem por nós e o amor que nós temos por Ele. Não que o amor de Cristo mudou em algum momento. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos ama independentemente de nós o amá-lo, de nós o amarmos. Por mais que você rejeite ao Senhor, Ele continua te amando. Então, em nenhum momento o amor de Cristo mudou, uma vírgula, 1 centímetro sequer, por Pedro. Mas certamente que Pedro aqui já estava começando a duvidar do quanto ele amava Cristo Jesus, por mais que ele tivesse falhado. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez você ache que o Senhor não te ame mais, porque você errou. Mas entenda isso, o Senhor vai continuar te amando, por mais que você erre. O Senhor não te ama mais hoje porque você foi um melhor homem, uma melhor pessoa, né, um menino melhor. O Senhor continua te amando da mesma forma, por mais que hoje você tenha realmente acertado mais. E se você amanhã vier a falhar, Ele continuará te amando da mesma forma. Não tem nada a ver com a nossa performance, tem a ver com quem o Senhor é, com quem Cristo é. Ele nos ama com amor incondicional. E era isso que ele precisava restaurar no coração de Pedro, a certeza do amor de Cristo, a certeza de que Cristo o amava. E é isso que o Senhor também quer fazer na sua vida. Restaurar a certeza de que Ele te ama, apesar de suas falhas. Claro que quando nós falhamos, precisamos nos chegar diante do Senhor e reconhecer nossas falhas. Precisamos nos arrepender. Mas em nenhum momento o Senhor deixou de nos amar. Não importa o que nós venhamos a fazer, ou tenhamos feito no passado, o Senhor, Ele te ama. E nós precisamos receber e aceitar o amor incondicional de Deus por nós. Então entenda isso, Ele não nos rejeita, mas Ele restaura em nós o amor que há em nós por Ele, a convicção do amor dEle por nós em nossos corações. E isso faz toda a diferença, porque quando eu sei que sou amado, eu chego diante do Senhor com tranquilidade e saber que Ele nunca vai me rejeitar, mas apesar das minhas falhas, Ele me acolhe, assim como o filho pródigo,
que rejeitou o pai e agora volta arrependido, achando que o pai o rejeitaria, mas o pai o recebe com alegria, lhe dando novas vestes, lhe dando sandálias novas, colocando o anel da família, se regozijando, festejando a volta do filho, matando o novilho cevado, o boi gordo, para se alegrar com a volta do filho. Assim também o Senhor nos recebe com alegria. A segunda coisa que nós vemos que Jesus faz é restaurar a nossa vocação, assim como ele fez também na vida de Pedro. Jesus restaura a nossa vocação. Nós vemos primeiramente que Pedro era um homem ousado, era um homem impetuoso, era um homem que primeiro agia e depois pensava. Isso também tinha o seu lado negativo. Mas no sentido positivo nós vemos que Pedro era um homem motivado, era um homem que estava sempre disposto, era um homem que gostava de agir, era um homem que tinha disposição para servir o mestre. Mas depois da traição, depois de negar Cristo 3 vezes, nós vemos um Pedro completamente transformado, um Pedro que não tinha mais iniciativa, um Pedro que se sentia destruído, um Pedro que se sentia incapaz, um Pedro cabisbaixo. Um Pedro que, quando se aproxima diante do mestre, já se sente completamente diferente como se sentia anteriormente. Um Pedro que estava tomado pelo sentimento de culpa. Ele já não tinha mais a mesma certeza de que ele poderia ser usado por Jesus Cristo no reino de Deus para resgatar vidas. E é interessante que nós vemos que o Senhor havia chamado Pedro. A palavra vocação, ela é justamente, tem esse significado de chamado, é o chamado de Deus para as nossas vidas, é quando Deus nos tira do mundo, nos traz para junto dele, é quando Deus nos tira de uma vida de pecados, nos resgata, mas também nos dá um chamado para o servirmos, seja como pastor, como missionário, como professor, como médico, como advogado, como vendedor, seja na área que o Senhor te chamou. Nem todos são chamados para serem profetas, pastores, missionários, mas aonde o Senhor te chamou, Ele quer te usar. E aqui nós vemos um Pedro que estava tão destruído por dentro, que achava que não servia mais para Jesus, que já não poderia mais ser usado, porque ele havia negado o mestre. Então esse era o sentimento no coração de Pedro. E o pecado, infelizmente, ele faz isso em nossas vidas. O pecado, ele tem a finalidade de nos afastar de Deus. O profeta diz que os nossos pecados, eles nos afastam da presença gloriosa de Deus. Por isso nós precisamos da misericórdia de Cristo Jesus, que nos restaura e que nos perdoa. Infelizmente o pecado, ele tem esse poder de gerar dúvidas em nossos corações, até mesmo quanto à nossa vocação. Nós podemos ver na história muitos homens e mulheres que foram chamados por Cristo Jesus e que em algum momento da sua vida, infelizmente, cederam ao pecado. E alguns tiveram a compreensão que o Senhor os perdoou e foram restaurados. Mas infelizmente muitos ficaram para trás, tomados pelo sentimento de culpa, achando que não tinham mais serventia para o Senhor. Então quando nós vemos Jesus dizendo para Pedro: Pedro, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas, essas são palavras de esperança, palavras que dizem: Pedro, se você me ama, então continua, porque o meu chamado para você não mudou em absolutamente nada. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos falhos, e talvez em algum momento você venha a cometer falha, ou já tenha falhado a tal ponto, que acha que o Senhor não tem mais como usar a sua vida, que você não tem mais serventia. Mas eu te digo que essa é uma mentira diabólica. O Senhor, Ele pode te restaurar e quer te usar. Claro que nós precisamos passar pelo tratamento de restauração do Senhor em nossas vidas. Precisamos passar pelo arrependimento, e isso não é fácil. Mas uma vez que o Senhor nos restaura, nós precisamos erguer a cabeça e continuar firmes no propósito de Deus para a nossa caminhada. Assim como Jesus estava dizendo para Pedro. Então Pedro, levanta a cabeça, segue-me e continue pastoreando as minhas ovelhas. Continue sendo pescador de homens que eu te chamei para ser. Então essas são palavras de amor, palavras de esperança, porque o amor de Jesus não permite que ele descarte um dos seus amigos, mesmo que Pedro o tenha traído. E por mais que você em algum momento tenha cometido algum tipo de negação a Cristo Jesus, o Senhor, Ele te recebe, Ele não te rejeita. Basta tão somente você se colocar na presença dEle, pedir o perdão e receber o perdão que Ele te dá. Confie no perdão de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Querido, não tem nada a ver com sentimento,
tem a ver com a palavra do Senhor que não mente e não volta atrás. Se Ele te diz que Ele te perdoa e se esquece dos seus pecados, confie nessa promessa de Cristo Jesus para as nossas vidas. O reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens. O reino dos homens, se uma pessoa erra, falha, ela é descartada. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer muito. Pessoas que são descartadas por causa de suas falhas, né? Mas o Senhor, Ele nos chama para o seu reino, que é um reino de paz, de amor e de justiça. Um reino onde as pessoas que falham, mas se colocam na presença dEle, são restauradas e não descartadas. O Senhor lhe restaura em nossas vidas a sua vocação. É interessante que em Mateus capítulo 12, versículo 20, Jesus diz o seguinte: não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Em outra versão diz que o Senhor não joga fora o caniço quebrado. Caniço, não sei se você já viu, mas é uma varinha de pescar um pouco mais rústica, feita de bambu, uma vara um pouco fina. Mas embora ela seja fina, ela é extremamente resistente, consegue se flexionar sem quebrar. Mas se ela estiver quebrada, ela não serve para ser uma vara de pescar, porque senão ela quebra na primeira fisgada, na primeira puxada mais forte que um peixe der, né? Então, para os homens, um caniço quebrado já não serve. Mas o Senhor diz que Ele restaura. Por mais que você, nessa noite, seja um caniço quebrado, Ele te restaura e pode usar a sua vida. E também diz que o Senhor não rejeita o pavio que fumega. Hoje nós não usamos mais lamparinas, né? Estamos aí na era da tecnologia, de iluminação, LED, tantas coisas. E quem sabe que tipo de iluminação nós teremos no futuro. Mas antigamente se usava lamparina, e a lamparina ela tinha uma parte onde você colocava o combustível, querosene, o azeite, e tinha um pavio que puxava esse azeite para cima para ser queimado, sem que o azeite se queimasse de uma vez, e gerando ali um pouco de luz. Mas com o tempo, esse pavio ele perdia a sua função, ele começava a soltar fumaça, a fumegar, e aí tinha que ser descartado, trocado por um novo pavio. E o que o Senhor está dizendo, que talvez hoje você seja o caniço quebrado, o pavio fumegante, mas Ele não te rejeita, Ele te restaura e te usa com poder. Quantos estão hoje andando pelo mundo, até mesmo pelas igrejas, ou afastados das igrejas, porque um dia erraram e agora pensam que o Senhor não pode mais usar as suas vidas? Querido, essa é uma estratégia diabólica para te afastar do amor de Deus e da alegria que é caminhar com Cristo Jesus. Pare de ouvir a voz de Satanás e passe a ouvir a voz de Cristo, que te ama e te recebe. O Senhor não nos rejeita, mas restaura em nós a vocação, o chamado dEle para as nossas vidas. Em terceiro lugar, nós vemos que Jesus restaura em nós os valores do reino, os valores do reino de Deus. Aliás, no seu ministério terreno, enquanto esteve aqui nesta terra, especialmente nos 3 anos e meio de discipulado, o Senhor Jesus ensinou diversos valores para os seus discípulos, para os apóstolos. Por exemplo, Ele ensinou que o maior é o que serve. Quando o Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, Ele deixou isso bem claro, que quem quer ser grande no reino de Deus, precisa ser pequeno aqui, precisa servir os demais. O Senhor ensinou também que quem não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Também ensinou que quem quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la. E aqui perder não é no sentido necessariamente de morrer, mas é de entrega, de se entregar ao Senhor. Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. O Senhor, a partir de agora, vai decidir como eu caminharei. O Senhor está no controle da minha vida. Entregue o volante da sua vida nas mãos do Senhor, deixe Ele te conduzir. Esses são alguns dos valores do reino que o Senhor ensinou aos discípulos. Mas agora também Jesus está ensinando para Pedro o custo, né, do verdadeiro discipulado. Realmente, seguir a Cristo Jesus é algo precioso, mas não é algo banal, não é algo que não tem custo nenhum. E o que Jesus está dizendo para Pedro, especialmente nos versículos finais do texto que nós lemos, é que o custo do verdadeiro discipulado é uma vida que glorifique o nome do Senhor, até mesmo na morte. Nós vemos aqui no texto o Senhor dizendo que Pedro morreria, né, na velhice, que chegaria um momento em que outras pessoas o vestiriam. Mas é interessante que diz aqui que ele precisaria estender a mão para que outra pessoa o vestisse e o levasse para um lugar que ele não queria. Algumas pessoas entendem esse texto não apenas como uma referência à velhice, mas também ao fato de como ele morreria. A tradição diz que Pedro foi morto crucificado.
mas diante dessa cena de crucificação, ele não se julgava digno de ser crucificado como Cristo Jesus foi. Então diz a tradição que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Então aqui o abrir os braços, o estender os braços, seria uma referência a esta forma de morte. E o Senhor estava dizendo que importava a Pedro glorificar a Deus até mesmo na morte. Querido, aqui é algo que nós precisamos também refletir em nossa vida. A vida do cristão tem que ser para a glória do Senhor. O nosso levantar, o nosso trabalhar, o nosso falar tem que ser para a glória do Senhor. O seu jeito de estacionar o carro, o seu jeito de jogar futebol, o seu jeito de esperar na fila do supermercado ou do banco, o seu jeito de cumprimentar as pessoas, de conviver, tudo deve ser para a glória do Senhor. Nós não podemos criar aqui na nossa mente um espaço profano e um espaço sagrado. Quando eu venho à igreja é o espaço santo, sagrado, mas quando eu estou no dia a dia é um espaço profano. Toda a nossa vida deve ser para a glória do Senhor. Toda a nossa vida tem esse propósito de glorificar o santo nome do Senhor. E se precisarmos passar pela morte, se Cristo não vier antes para buscar a sua igreja e precisarmos provar a morte, que na nossa morte também o nome do Senhor seja glorificado. Querido, que maravilha é percebermos pessoas que já partiram para a glória do Senhor, mas que embora suas vidas cessaram, o seu respirar, o bater do seu coração já cessou, mas o seu testemunho de vida continua tão vivo quanto nunca. Nunca morreu o seu testemunho. O seu exemplo de vida, o seu caminhar, o seu exemplo de fé, e aliás até mesmo a sua herança de fé. Quantas pessoas deixaram um exemplo tão vivo, que deixaram também como herança, não bens financeiros, mas a fé para os seus amigos, parentes e pessoas que estavam ao seu redor. Isso é glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas na sua morte exaltaram o santo nome do Senhor, professando a sua fé até o final. Pessoas que foram mortas por servir ao Senhor, por não negar a sua fé. E talvez não foram até mortas por causa disso, pessoas que tiveram até uma morte na velhice, uma morte tranquila, mas que honraram o santo nome do Senhor com seu testemunho de vida. Pessoas que nunca foram perfeitas, mas que serviram ao Senhor com integridade. Quando falharam, se colocaram diante de Cristo e foram renovadas. Que essa seja uma meta de vida. Querido, eu fico pensando o dia em que chegarmos nos céus e o Senhor nos receber nos portões celestes e nos trazer para ver a multidão de vidas que foram alcançadas através do nosso procedimento, através da nossa vida. Essa será a coroa da nossa vitória. Que esse seja o seu exemplo, o seu padrão e sua meta de vida. Chegar nos céus e perceber uma multidão imensa de pessoas que foram alcançadas através do seu caminhar, através do seu exemplo de vida, do seu caminhar com Cristo Jesus. Que essa seja a nossa meta. O Senhor não nos rejeita, mas restaura em nós a compreensão do que realmente é importante, os valores do reino de Deus. E em quarto e último lugar, nós vemos que Jesus restaura a nossa amizade com Ele. Nós vemos aqui que depois de o Senhor ter restaurado o amor no coração de Pedro, a vocação e os valores do reino, o Senhor Jesus também restaura a amizade de Pedro com Ele. Nós vemos aqui que o Senhor, Ele usa aqui a palavra siga-me, né? Falando para Pedro segui-lo. Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, siga-me. E aqui é um novo caminhar. Esse siga-me significa uma profunda amizade que não leva mais em conta os pecados de outrora, porque o Senhor Jesus o havia perdoado. E Pedro agora desfrutava desse perdão. E assim também em nossas vidas. Nós falhamos, erramos, e quando chegamos diante do Senhor e confessamos, reconhecemos o nosso erro, Ele nos perdoa e nos convida para segui-lo agora, mas não seguir com o peso do pecado em nossas costas, arqueados por causa do sentimento de culpa, mas um seguir leve, de pessoas que foram perdoadas, que o pecado foi lançado no mar de esquecimento. Então receba o perdão do Senhor em sua vida, receba um caminhar leve para o seu dia a dia. É interessante também que esta palavra usada, siga-me, é um verbo em grego, akoloutel, que significa acompanhar como um discípulo. Não é um siga-me qualquer, mas o que Jesus está dizendo: Pedro, chega junto, acompanhe-me, caminhe comigo, que você faça par com minha sombra, seja o meu discípulo. E embora Pedro já havia caminhado com Cristo, mas a verdade é que até então ele não era persistente. E agora o Senhor Jesus está chamando Pedro para um caminhar maduro, para um novo momento na vida de Pedro.
E assim nós precisamos ser também. Aliás, querido, talvez você precisou passar por este fracasso para entender que a vida do cristão, ela não é um mar de rosas. E nós temos dificuldades, sim, temos falhas, mas que o Senhor não nos rejeita e Ele continua nos recebendo de braços abertos. Não para estarmos a quilômetros de distância, mas para estarmos juntos com Ele, porque Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos sustenta. Jesus, Ele restaura hoje a quem desejar segui-lo, mas quem desejar segui-lo mais de perto. O Senhor não chama curiosos, o Senhor chama discípulos, amigos, pessoas que desfrutam de uma caminhada de amizade com Cristo Jesus. É interessante que nós vemos na palavra do Senhor, em alguns momentos, que o Senhor Deus é chamado de amigo, amigo de Moisés, amigo de Abraão, e o Senhor nos convida também para sermos chamados de seus amigos, de termos um caminhar diferente com Ele. Aliás, Cristo Jesus já nos mostra que Ele não nos chama mais de servos, porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas nos chama de amigos, porque o amigo caminha junto, o amigo compartilha do mesmo sentimento. Então eu quero te dizer, não importa qual tenha sido a sua falha, o importante é o perdão de Cristo em sua vida e um chamado para caminhar como amigo, um caminhar de amizade, de intimidade, de proximidade com Cristo Jesus. Eu quero encerrar falando do amor de Cristo Jesus por nós. O quão grande é o amor de Cristo Jesus. Nós vemos aqui um Pedro destruído no início e vemos depois um Pedro restaurado. Um Pedro que estava cabisbaixo, desanimado, mas o Senhor Jesus o restaurou. Restaurou o amor de Pedro por ele, restaurou a vocação de Pedro, restaurou os valores do reino de Cristo em Pedro e também restaurou a amizade com Pedro. Assim também o Senhor quer fazer na sua vida. Talvez hoje você se sente rejeitado, como se Cristo tivesse te rejeitado por causa da sua falha, mas eu quero te dizer que Ele nunca deixou de te amar e Ele quer restaurar a convicção desse amor em seu coração. Ele quer restaurar o chamado dele para a sua vida. Ele quer te mostrar o que realmente importa, que são os valores do reino. Ele quer te mostrar que Ele te ama com amor de amigo, um amor profundo. Ele quer desenvolver uma amizade, uma intimidade com você. Mas você precisa deixar Ele te restaurar. Você precisa chegar-se até Ele e deixar que Ele trabalhe o seu coração, tirando todo esse sentimento de culpa e trocando por um sentimento de alegria. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua santa palavra, que nos mostra que o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor nos ama. E assim como Pedro falhou, e falhou profundamente, um erro grave, mas o Senhor não o rejeitou, assim também o Senhor nos ama hoje, e o Senhor não nos rejeita. Talvez este que me ouve está acometido, tomado pelo sentimento de culpa, de fracasso, mas eu quero pedir que a Tua graça invada esse coração, a certeza do Teu amor, a certeza de que o Senhor não nos rejeita, mas o Senhor nos restaura e continua nos dizendo para seguir no pastoreio, para continuar cumprindo com o Seu chamado para as nossas vidas, que o Senhor nunca nos abandonou, mas o Senhor nos recebe de braços abertos, que esta pessoa possa sentir o Teu amor agora nesse instante, que essa pessoa possa sentir o Teu abraço, que essa pessoa possa sentir agora o Teu renovar, a Tua transformação, se abrindo para o Teu amor, se abrindo para o agir poderoso do Espírito Santo em sua vida. Assim nós te pedimos, ó Pai de amor, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.